Nos primeiros dias da igreja, um espírito de unidade e generosidade preenchia o coração dos seguidores de Jesus em Jerusalém. Era um tempo de comunhão genuína, onde as pessoas, movidas por uma fé sincera, compartilhavam seus bens umas com as outras. Ninguém passava necessidade, pois aqueles que tinham propriedades ou bens vendiam-nas e traziam o valor para ser distribuído conforme a necessidade de cada um. A simplicidade, a alegria e um profundo temor a Deus marcavam cada encontro. A comunidade crescia não apenas em número, mas em graça e em verdade, tornando-se um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Entre os membros dessa comunidade vibrante estavam Ananias e sua esposa, Safira. Eles também possuíam um campo nas redondezas de Jerusalém e, inspirados pelo exemplo de outros, como Barnabé, que havia vendido sua propriedade e entregado todo o valor aos apóstolos, decidiram fazer o mesmo. A decisão parecia nobre, um ato de desprendimento e dedicação à causa. O plano era vender a terra e consagrar o dinheiro à obra de Deus, ajudando a sustentar os irmãos na fé. Contudo, no silêncio de seu lar, uma sombra começou a se formar sobre essa boa intenção. Enquanto contavam o dinheiro da venda, uma ideia sutil, mas perigosa, surgiu entre eles. Por que não reter uma parte para si mesmos? Ninguém precisava saber o valor exato da venda. Eles poderiam entregar uma quantia significativa, receber o reconhecimento e a admiração da comunidade e ainda assim garantir uma reserva financeira secreta. O acordo foi selado entre marido e mulher. Eles combinariam a história, apresentando a parte como se fosse o todo. A ganância e o desejo de aparentar uma espiritualidade que não possuíam corromperam o que poderia ter sido um belo ato de adoração. Chegou o dia da reunião. A atmosfera era de expectativa e adoração. Ananias entrou, caminhando com uma falsa confiança. Ele se aproximou dos apóstolos e, com um gesto solene, depositou o saco de dinheiro aos pés deles. Um murmúrio de aprovação deve ter percorrido a sala. Ali estava mais um exemplo de sacrifício e amor. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, não viu apenas o dinheiro. Ele viu o coração de Ananias. Seus olhos fixaram-se nos dele, não com acusação, mas com uma tristeza profunda. Pedro então falou, e sua voz cortou o ar. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Por que você mentiu ao Espírito Santo, guardando para si uma parte do valor da terra? A propriedade era sua antes de ser vendida. E mesmo depois de vendida, o dinheiro era seu para fazer o que quisesse. Ninguém o forçou a dar nada. Por que você planejou isso em seu coração? Você não mentiu para homens, mas para Deus. As palavras de Pedro ecoaram na alma de Ananias. A máscara caiu. A verdade, exposta de forma tão direta e divina, o aniquilou. Naquele exato instante, ele caiu ao chão, sem vida. O choque foi imediato. O temor tomou conta de todos os presentes. O que acabara de acontecer? O murmúrio de admiração se transformou em um silêncio aterrorizado. Alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo de Ananias num lençol, o levaram para fora e o sepultaram. O peso da santidade de Deus havia se manifestado de uma forma terrível e inesquecível. Passaram-se cerca de 3 horas. O clima na reunião ainda era pesado, mas a vida continuava. Foi quando Safira entrou. Ela não sabia de nada do que havia acontecido com seu marido. Provavelmente, esperava encontrar um ambiente de celebração, ansiosa para receber os elogios pelo suposto sacrifício que ela e Ananias haviam feito. Ela caminhou, talvez com um sorriso ensaiado, e se apresentou diante dos apóstolos. Pedro, com o coração ainda pesado, olhou para ela e fez uma pergunta direta, dando-lhe uma última chance de se arrepender. Diga-me, foi por este valor que vocês venderam o campo? Ele apontou para o dinheiro que Ananias havia deixado. Safira, presa ao pacto secreto e à mentira que haviam construído juntos, não hesitou. Sim, foi por esse valor, ela respondeu, confirmando a fraude. Sua resposta selou seu destino. A expressão de Pedro tornou-se ainda mais séria. Por que vocês dois concordaram em testar o Espírito do Senhor? Olhe, os pés dos homens que acabaram de sepultar seu marido estão à porta, e eles também a levarão. No mesmo momento em que as palavras de Pedro terminaram, Safira também caiu aos pés dele e expirou. A cena se repetiu. Os jovens entraram, e encontrando-a morta, a levaram e a sepultaram ao lado de seu marido. O impacto desse evento foi profundo e duradouro. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram falar sobre o que havia acontecido. A história de Ananias e Safira não é apenas um relato sobre as consequências da mentira. É uma lição poderosa sobre a onisciência e a santidade de Deus. Ele não pode ser enganado. Ele vê além das nossas ações, além das nossas máscaras. Ele conhece as intenções mais profundas do nosso coração. Aquele dia trágico ensinou a primeira comunidade cristã que a sinceridade diante de Deus é mais valiosa do que qualquer oferta. A generosidade não está no valor que se dá, mas na integridade do coração com que se dá.
Deus não precisava do dinheiro de Ananias e Safira. O que ele desejava era a devoção completa e honesta deles. Eles tentaram comprar reconhecimento com uma oferta manchada pela hipocrisia. E o resultado foi devastador. Essa narrativa nos convida a examinar nosso próprio coração. Quantas vezes agimos buscando a aprovação dos outros, em vez de buscar agradar a Deus? Quantas vezes nossas ações externas não correspondem às nossas intenções internas? A história de Ananias e Safira é um lembrete solene de que vivemos diante de um Deus que sonda mentes e corações. Ele valoriza a verdade no íntimo, a integridade, a honestidade e a sinceridade são os fundamentos de um relacionamento genuíno com Ele. O temor que se espalhou não era um medo paralisante, mas um respeito profundo pela santidade de Deus. Esse temor purificou a igreja, fortaleceu a sinceridade entre os irmãos e fez com que todos andassem com mais cuidado e reverência. A partir daquele dia, a comunidade entendeu que servir a Deus não é um jogo de aparências, mas uma jornada de coração aberto e transparente diante dele. Que essa história nos inspire a buscar uma fé autêntica, livre da hipocrisia e do desejo de impressionar as pessoas. Que possamos oferecer a Deus não apenas nossos bens, mas principalmente um coração inteiro, sincero e verdadeiro, pois Ele vê, Ele conhece e Ele se agrada da verdade. Não importa quão pequena seja a oferta, desde que venha de um coração totalmente entregue. Se essa reflexão tocou seu coração e trouxe um novo entendimento sobre a importância da sinceridade com Deus, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas narrativas e estudos. Vamos juntos crescer em graça e em verdade. Obrigado por assistir.